Obrigada, doutora Luísa. Agora vou convidar os membros do painel que se segue sobre abordagens inovadoras para implementar intervenções eficazes de prevenção da aquisição do HIV e da transmissão vertical entre as raparigas, adolescentes e mulheres jovens. Doutora Arlinda Chaquice, diretora para a saúde escolar no Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Doutor Dick Nguenha, chefe de departamento no Instituto Nacional da Juventude, afeta ao Ministério da Juventude e Desportos, e a jovem Lourdes Chambo, supervisora de educador de pares na Amodefa. Façam um favor. Obrigada. Muito bem, sejam muito bem-vindos. No âmbito do tema alcançar raparigas, adolescentes e mulheres jovens neste novo cenário da resposta, doutora Arlinda, convido-a a falar sobre as iniciativas do Ministério da Educação sobre este assunto e gostaria também que falasse um pouco, não só sobre as iniciativas, mas que aproveitasse também para abordar os desafios no contexto da restrição de fundos. Obrigada. E soluções, obviamente. Obrigada. Bom, muito obrigada e muito boa tarde a todos. E é com muito agrado que, como Ministério da Educação, estamos a fazer parte deste grande evento. Bom, em relação à questão que coloca, nós como Ministério da Educação, nós temos tido algumas ações olhando aquilo que são os compromissos nacionais e internacionais. E temos alguns instrumentos que nos ajudam a materializar as nossas atividades. E as nossas atividades nós temos feito em função daquilo que são as diferentes faixas etárias dos nossos alunos, tendo em conta que a nossa escolaridade começa aos 6 anos e vai até aos 24 anos, em média. E por isso é importante nós olharmos para determinadas atividades em função destas faixas etárias, olhando principalmente também a questão das habilidades para a vida. Mas todos nós sabemos que a problemática do HIV ainda continua a afetar muitos adolescentes e jovens no nosso país. E também sabemos e ouvimos nas apresentações anteriores que a escola é um espaço estratégico para podermos ter intervenções de forma precoce e que a partir de lá nós possamos resolver alguns dos nossos problemas. Mas também eu iria mesmo começar a falar pelos desafios antes mesmo de falar daquilo que são as nossas intervenções. Primeiro, nós reconhecemos que temos recursos muito limitados e temos tido falta de continuidade da implementação de muitos dos nossos programas de prevenção. Também temos que olhar aqui a questão do estigma e discriminação, que também é uma realidade no nosso ambiente, e uma certa limitação em termos de integração de serviços, olhando aqui a componente da educação, a componente da saúde e a componente também da ação social. Tendo em conta a dinâmica que nós temos vivido, há sempre uma necessidade de fazermos a capacitação dos nossos professores, e este tem sido um desafio porque este processo de formação tem sido descontinuado, e também olhando para certa rotatividade que estes mesmos professores acabam tendo. Nós também temos como um dos grandes desafios aquilo que é o envolvimento dos nossos gestores. Assumimos, sim, que existe uma pressão muito grande em termos de atividades que estes mesmos gestores têm,
e por via disso acabam descurando de algumas das nossas atividades. E é importante também olharmos aqui para uma parte importante que é a questão da integração desses assuntos todos ligados à prevenção do HIV e outros problemas que acarretam a sociedade dentro dos nossos currículos, que é para uma abordagem efetiva nas nossas salas de aulas. Mas diante destes desafios todos, que estes e outros tantos que nós temos enfrentado, numa perspectiva de nós podermos ter atividades com uma certa sustentabilidade, nós temos feito as nossas intervenções olhando em duas grandes vertentes. Uma que é a integração destes assuntos importantes nos nossos currículos de ensino. Aqui podemos falar particularmente da componente do HIV, da saúde sexual reprodutiva e de tantos outros, não apenas como matérias, mas também numa abordagem transversal, quando se tentam abordar diferentes matérias que são lecionadas nas nossas escolas. E é aqui onde temos tido uma grande dificuldade de termos docentes, termos professores que têm o domínio destas matérias, e por isso que a questão da formação contínua tem sido importante, mas olhando para a questão da rotatividade, estas nossas atividades acabam ficando, de certa maneira, descontinuadas. Uma outra abordagem que nós temos tido para garantir a questão da própria sustentabilidade é a abordagem co-curricular, também podemos dizer que extracurricular. Aqui nós tentamos utilizar diferentes metodologias, olhando principalmente o aluno como foco das nossas intervenções e também como um participante ativo, porque acreditamos que de adolescente para adolescente as mensagens passam com maior fluidez, e por isso nesta componente extracurricular nós temos feito utilizando diferentes estratégias, olhando aqui a questão dos educadores de pares, a questão do teatro, a questão dos clubes escolares, e também temos uma componente muito importante que é o canto de saúde escolar. O canto de saúde escolar, infelizmente, não está em todas as escolas, mas onde nós temos o canto de saúde escolar, nós temos realizado diversas ações, e são locais que muitas das vezes têm lá mentores, têm lá alunos com informação mais diferenciada que os outros, que estes acabam apoiando os nossos alunos em diferentes matérias, mas principalmente estas ligadas à sua vida sexual. Mas também olhando a questão do professor como agente de mudança, nós, para além de fazermos esta formação dos próprios professores, também aquilo que é o currículo de formação dos professores acaba se introduzindo alguns aspectos ligados a esta componente de saúde, mas também identificamos aqui alguns professores que nós até temos designado de campeões de prevenção, que eles têm sido muito ativos em diferentes matérias que nós temos. Um outro aspecto que temos realizado e com muito sucesso, quero acreditar, é o uso das tecnologias, das plataformas digitais. E aqui nós tentamos desenvolver diferentes atividades, mensagens, e muitas das vezes isto tudo é realizado pelos próprios alunos. Temos uma experiência já de longa data com a Rádio Moçambique, através do programa Mundo Sem Segredos, que é feito de jovens para jovens, e eles discutem vários assuntos, mas sempre focados na componente do HIV. Aliás, este programa foi criado justamente para tentar mitigar a problemática do HIV. E para tentarmos aumentar mais o alcance, nós estamos agora a trabalhar também com as rádios comunitárias, e essas rádios comunitárias também os programas são feitos por adolescentes e jovens, e tentam passar
mensagens ligadas à questão da prevenção e também na adoção de hábitos de vida saudável. Mas também é importante nós termos aqui os próprios professores e os próprios alunos também no processo de monitoria das atividades que nós temos realizado, e eles têm tido uma participação muito ativa, no sentido de poderem verificar e olhar quais são os aspectos que carecem de melhoria, e por via disso temos tido alguns resultados muito bons. O mais importante de tudo é nós tentarmos delinear diferentes estratégias nas nossas escolas, nesta componente da sustentabilidade, não apenas olhando para a limitação dos recursos que está a surgir agora, porque esta questão dos recursos já é sentida já há bastante tempo nas nossas instituições, e por aí, desde muito que nós tentamos olhar para as nossas atividades numa perspectiva de garantir a sua própria sustentabilidade, que nós tentamos fazer de tudo para ver se as escolas podem se tornar lugares seguros. E nesta questão da criação das escolas como lugares seguros, para tentarmos mitigar principalmente a problemática da violência, aqui falamos de todo tipo de violência, não apenas a violência baseada no género, e por via disso temos diferentes estratégias que nós temos implementado, e há instrumentos que nos orientam, não apenas intrinsecamente como setor de educação, mas também numa abordagem multissetorial. Porque é importante realçar que nós como escola, nós temos a grande missão de informar, de dar o conhecimento ao próprio aluno e aos próprios gestores, para que possam tomar decisões assertivas nas suas vidas. E por isso mesmo, estas nossas atividades, nós temos que fazer sim, mas sempre complementando com os outros setores, como a saúde, como a juventude e como os outros. E para terminar, eu gostaria aqui de deixar uma frase que diz que a sustentabilidade em educação não é somente manter programas vivos, mas cultivar um ecossistema de aprendizagem contínua, onde cada jovem tenha o poder de proteger a sua saúde e transformar a sua comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Arlinda. Doutor Dick, então, e o Ministério da Juventude, de que forma olha para este assunto e dá a sua contribuição para alcançarmos as raparigas adolescentes e as mulheres jovens neste novo cenário da resposta? Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu também gostaria de endereçar os meus agradecimentos e saudações por convidar o Ministério da Juventude e Desportos para participar deste belo simpósio, onde estão a ser discutidos assuntos candentes no que diz respeito aos adolescentes jovens, com ênfase na rapariga. Eu iria iniciar a minha intervenção dizendo o seguinte, que para nós, como governo, situações de retirada de recursos para implementação de programas, já estamos habituados, nós não começamos. E temos alguns exemplos de superação que irei partilhar durante a minha intervenção, para aqueles que são novatos nessa coisa de serem retirados de Jesus e dizer que já são adultos, podem andar por si mesmo. Então, nós poderemos partir. Eu vou iniciar a minha intervenção falando do exemplo de um programa que o governo implementou e está a implementar até hoje, que é o programa Geração BIS. Este programa iniciou em 1999, tendo como polo para a ideia, ou para se engravidar esta ideia de gerar este bebê chamado Rapariga BIS, em 1994, na Conferência Internacional da População, que teve lugar em Cairo.
Então, em 1999, fomos desafiados, vários países que participaram foram desafiados a desenhar os programas estruturantes que beneficiassem os adolescentes e jovens. Nós criamos o programa Geração BIS, implementamos este programa. Este programa, até 2007, já estava sendo implementado, quer dizer, saímos do piloto e entramos para uma fase nacional e que concluímos que já tínhamos cerca de 80% dos distritos cobertos por este programa. Neste sentido, o parceiro percebeu que viu de que o governo está a trabalhar afincadamente para empoderar os adolescentes jovens, porque este programa tinha mais um caráter de partilhar informação, não é? Era mais sensibilização para que os jovens tivessem acesso à informação e serviços sobre saúde sexual e reprodutiva, incluindo o HIV, mas não tinha componente de empoderamento econômico e empoderamento social. Percebeu-se e foi-se trabalhando, contratou-se um consultor externo que fez o estudo do programa para ver a viabilidade deste projeto e concluiu-se que, de facto, o programa, não é, até esta informação veio no IDES 2011, consta lá que o programa Geração BIS contribuiu em que 41% dos adolescentes jovens tinham o programa Geração BIS como uma fonte de conhecimento sobre o HIV/SIDA, naquilo que era a sua estratégia de prevenção. Então, é um programa interessante e dava para tal. Então, neste sentido, os parceiros tomaram a conclusão de que o governo, por si, já podia andar e implementar o programa. Contudo, nós sabemos qual é a situação do nosso país em termos de orçamento, não é? Temos pacatos de orçamentos que não dava para nós podermos avançar. E então ficaram algumas províncias, acho que eram 4 províncias, que ainda continuavam a receber o financiamento. Em 2011, quando estávamos a preparar para entrar num outro ciclo de governação, estrategicamente, escrevemos o programa Geração BIS no programa quinquenal do governo e foi aprovado. Essa foi uma estratégia nossa. Mas sabíamos que não íamos ter grandes recursos. Então, continuamos, íamos fazendo aquilo que íamos conseguir. Fomos defendendo o programa para que o programa não morresse e a informação ia sendo partilhada. No entanto, sentimos esse desafio de que os recursos são escassos. Tínhamos que fazer uma coisa diferente. Então, pensamos, junto com os nossos parceiros os nossos parceiros financeiros e técnicos, estou a falar principalmente do NFPA e da Unicef, eles apoiaram-nos a desenvolver 2 programas estruturantes. O primeiro programa é o Rapariga BIS. Este programa é um programa que estava centrado especificamente na rapariga. Não é? Está centrado até hoje, porque é um programa que está sendo implementado nas províncias de Nampula e Zambésia. E o objetivo deste programa era empoderar cerca de 1 milhão de raparigas dessas 2 províncias em 10 distritos, 10 de cada província. E este programa já vinha com essas abordagens que eu me referi anteriormente, que estavam em falta, que era o empoderamento econômico e o empoderamento social. O empoderamento econômico funcionava da seguinte maneira. Tínhamos parcerias com instituições como o IFPELAC, que promoviam formações vocacionais a raparigas, e essas raparigas recebiam kits de autoemprego. Então, estávamos a tentar minimizar esse aspecto. O empoderamento social, temos a abordagem dos espaços seguros, não é? Temos raparigas vulneráveis que eram identificadas e participavam em sessões de espaços seguros, onde partilhavam essas experiências de violência baseada no género, todos os problemas que a rapariga ia encontrar na sua comunidade, e recebia lá a informação e eram encaminhados, caso, por exemplo, se precisassem de alguns serviços de saúde, mesmo de justiça. Então, a partir de lá, desse espaço seguro, tinham mentoras capacitadas que direcionavam a gente. Então, fechamos neste ciclo. Contudo, temos outro grande dilema. O outro dilema é que o programa Geração BIS ainda está a funcionar na sua abordagem de pares, formar ativistas, sensibilizar adolescentes jovens. Mas com poucos recursos que tivemos, então, com o Unicef, desenhamos uma plataforma chamada SMS BIS. O SMS BIS é uma plataforma em que temos um centro de aconselhamento, onde lá está um ativista. Ao invés do ativista
ir à rua, ir sensibilizar jovens, ele já estava num centro em frente a um computador, em que ele recebia SMS das preocupações dos adolescentes e jovens. Como ele é ativista, já partilhava aquela informação através da SMS. Então, só assim conseguimos fazer, quer dizer, tentamos garantir esta sustentabilidade que tivemos atrás e que já não estávamos a ter, então, a partir desses trabalhos, fizemos. Mesmo assim, sentimos que tínhamos mais desafios, porque vieram problemas especificamente sobre a rapariga, não é? Tirando o rapaz, vamos trabalhar com a rapariga. Então, o Ministério da Juventude e dos Desportos, no período de 2018 até 2020, fez um acordo com o Banco Mundial, no sentido de desenvolvermos projetos estruturantes para o setor e que podiam beneficiar a raparigas de todo o país. Criamos, então, no âmbito do dividendo demográfico, criamos dois programas. Um programa chamado Eu Sou Capaz e outro programa intitulado Emprega. Qual era a ideia do Emprega, do Eu Sou Capaz? O Eu Sou Capaz foi um programa imitado do Rapariga Bis. Só para perceberem que o programa Geração Bis é a guarda-chuva das várias iniciativas, não é? Porque do programa Geração Bis saiu o Rapariga Bis, e no Rapariga Bis nós percebemos que é um bom programa, dá para pegar este modelo do Rapariga Bis e implementarmos no Eu Sou Capaz, mas numa abrangência de nível nacional. Então foi neste sentido que criamos o programa Geração Bis, no sentido, primeiro, acho que a última intervenção abordou muito a questão da desistência escolar. Então tínhamos que criar programas que tornassem a educação mais atrativa. E uma delas era distribuir uniformes, não é? Porque descobrimos que, por causa da falta de uniformes, algumas raparigas vulneráveis sentiam-se propriamente envergonhadas de ir à escola porque estavam com o uniforme amarrotado, por aí em diante. Então, vamos distribuir uniformes. E nessa coisa de distribuição de uniformes, pensávamos em escolher apenas algumas raparigas vulneráveis. Então, nós vimos que não, este processo não vai ajudar. Então, o que é que fizemos? Escolhemos distrito vulnerável, ok, distrito vulnerável identificamos, estão aqui, mas no distrito vulnerável existe escola vulnerável e fomos escolher escolas vulneráveis. Então, nessas escolas vulneráveis, todas as raparigas recebem uniformes, não é? Estamos a falar da 5ª, 6ª e 7ª classe, recebiam uniformes. E o outro aspecto é que, por que nós escolhemos estas raparigas? É porque, durante a educação primária, tanto a rapariga como o rapaz, elas andam no mesmo passo, não é? Mas quando chegam na 5ª e 6ª é onde nós verificamos maior nível de desistências, por causa dos problemas, acho que a última intervenção falou muitos problemas culturais, então havia muitas desistências, então nós vamos distribuir uniformes e o resultado foi fantástico. Okay? O resultado foi fantástico, razão pela qual distribuímos uniformes. E para incentivar essas raparigas a não desistirem, a rapariga que passasse para a 8ª classe, nós distribuímos bicicletas para garantir a mobilidade. Por causa do tempo, vou ter mesmo que fazer vou ter que cortar e ir diretamente àquilo que é o fundamental. Para esta segunda fase, a primeira fase do Eu Sou Capaz e do Emprego, ela já passou. Para essa segunda fase, raparigas do Eu Sou Capaz vão beneficiar-se do programa Emprega. Raparigas que são beneficiárias de programas de ação social implementadas por INA também vão ser direcionadas para o programa Emprega. Então, são estes programas que nós estamos a desenvolver que contribuem para o empoderamento da rapariga em todas estas vertentes que eu aqui mencionei. Agora, em termos de desafios que nós temos, como Estado, como Governo, nós temos limitações orçamentais, disse bem a diretora Orlinda. Como Estado também ainda enfrentamos desafios de controle daquilo que os parceiros estão a fazer a nível local. Nós reconhecemos isto, temos ainda desafios. E o outro desafio, nós fizemos um estudo, um mapeamento das organizações que implementam programas de saúde sexual e reprodutiva ao nível das províncias. E constatamos que a maioria dos programas estão apenas em 2 províncias, Zambésia e Nampula, não é? Então, nesta fase que nós estamos a ultrapassar, que é a questão de falta de recursos, não é? Eu acho que algumas organizações
devem começar a desconcentrar-se de Nampula e Zambésia e irem para as outras províncias. Assim nós podemos ter uma abrangência mais nacional, recursos bem usados para o bem dos adolescentes e jovens. E muito obrigado. Então, nós já ouvimos a contribuição, a coordenação e a orientação do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e do Ministério da Juventude. E como tudo isto é feito para as jovens, temos aqui uma jovem mulher que nos vai dar a perspectiva de como os jovens veem o acesso aos serviços de prevenção, cuidado e tratamento para o HIV e qual é a sua opinião em relação aos desafios e à sustentabilidade. Lourdes Chambo, por favor. Muito obrigada, doutora Paula. Boa tarde a todos e todas. Eu vou iniciar minha intervenção dizendo que eu já fui rapariga, já fui adolescente, acredito que atualmente sou uma jovem mulher. Comecei minha trajetória como ativista comunitária, dando sensibilização na comunidade, rodas de conversa com adolescentes e jovens. Fui educadora de pares, atualmente sou supervisora dos educadores de pares e ainda lido com os meus pares, adolescentes, jovens, tanto raparigas como rapazes. Então eu posso muito bem dizer que, como jovens, em Moçambique ainda enfrentamos desafios relacionados aos serviços de saúde, especialmente sobre o HIV. Porque Moçambique, além de ter a terceira maior carga de pessoas vivendo com HIV, para além de ser a segunda maior carga de carga de novas infecções pelo HIV no mundo, ela tem 38% de novas infecções entre adolescentes e jovens, dos 15 aos 24 anos, e em cada uma hora, bem se disse nas outras intervenções, enquanto um homem jovem é infectado, 3 mulheres jovens são infectadas. E a cada 20 minutos, uma rapariga, uma adolescente ou uma mulher jovem é infectada pelo HIV. Isso é grave. Se olharmos para o que acontece na educação, na escola, em algum momento não temos professores sensíveis para a questão do HIV, o que faz com que continue a questão do medo e do julgamento face ao HIV, em detrimento à proteção e autonomia, e também em detrimento à importância da boa adesão para pessoas vivendo com HIV, sendo adolescentes e jovens. Pensamos que é uma temática que deveria se abordar muito nas escolas. E na comunidade existe ainda o estigma que tem silenciado muitas conversas necessárias entre adolescentes e seus pais, cuidadores encarregados de educação. Nós, raparigas, adolescentes e mulheres jovens, enfrentamos dupla vulnerabilidade, primeiro pela idade e segundo pelo gênero. Um dos fatores o que nos coloca vulneráveis à violência baseada no gênero, a gravidezes precoces, e por causa da questão da autonomia que eu falei anteriormente, também nos coloca vulnerável para relações com parceiros mais velhos e a dependência econômica. Nas instituições de ensino também sofremos muito assédio sexual. Em algum momento também assediamos os nossos professores e docentes, que é uma coisa que em algum momento a base pode partir na educação, tanto em casa, na comunidade, como na escola, é uma fragilidade. Algumas vezes os serviços de saúde que existem não são amigáveis. Pela nossa experiência, pela experiência dos outros jovens e adolescentes, são reportados casos de cobranças ilícitas nas unidades sanitárias, especialmente para serviços de aborto, que já foi legalizado, é seguro e gratuito, para serviços de remoção de implantes, até tem preço fixo, abaixo de 500 meticais, eles não removem implantes, o que em algum momento afeta a confiança dos serviços, faz com que nós preferimos outras alternativas ou não confiemos nos serviços.
Assumimos que esta é uma questão de personalidade e não de serviços como tal. Aceitamos que o serviço foi desenhado para ser amigável, para ser inclusivo, mas em algum momento, por causa do provedor em específico, as relações entre os SAGs e os adolescentes jovens não são das melhores. Nas nossas abordagens, percebemos que os adolescentes jovens, principalmente rapazes, eles têm aderido muito aos preservativos, que pensamos que é a principal forma de prevenção do HIV, sendo que as relações sexuais são a principal causa de transmissão. Só que quando pegamos essa faixa etária de adolescentes, temos mais rapazes buscando do que raparigas. E os rapazes são esses que apenas um se infectam enquanto 3 estão infectadas. Quer dizer que já começam a proteger-se, as raparigas dependem mais do parceiro, se o parceiro quer usar ou não. Voltamos para a questão da autonomia fragilizada desta rapariga. Algumas propostas e abordagens para ultrapassar estes desafios, nós pensamos na massificação da educação entre pares. Massificação porque já existe, nós implementamos, mas infelizmente não conseguimos cobrir todos os distritos. Estamos em quase todas as províncias, como a Modefa. Tem outros programas também que implementam, mas acabamos não cobrindo todo Moçambique, acabamos não chegando até aquele adolescente lá no distrito. Também pensamos no reforço do uso das redes sociais com conteúdos de educação sexual abrangente, com foco na prevenção, autonomia e empoderamento deste grupo. Reforçar, porque já existe, eu posso produzir conteúdo, a minha organização pode produzir conteúdo, mas em algum momento não é suficiente. Falo da produção de conteúdos, apesar de cerca de 73% da população moçambicana não ter acesso à internet. Porém, os 27% que têm acesso à internet, nós sabemos que consumimos muito conteúdos. Geralmente, a primeira coisa que nós fazemos ao acordar é visitar as nossas redes sociais. A última coisa que nós fazemos também é visitar as redes sociais e os conteúdos que estão lá cheios, até repetidos, são nocivos. Então, acho que está na hora de começarmos a encher as redes sociais de conteúdos bem trabalhados, bem elaborados, de forma a influenciar a mente desse adolescente jovem, porque tudo quanto nós consumimos nas redes sociais influenciam de alguma forma no nosso comportamento, na nossa conduta. E o que mais tem lá são comportamentos nocivos. Eu penso que está na hora de começarmos a injetar as redes sociais de conteúdos de prevenção contra o HIV. Pensamos também na inclusão da educação sexual abrangente no currículo escolar, uma coisa que já discutimos várias vezes, tentamos implementar, depois recuamos. Pensamos que esses conteúdos devem ser personalizados para cada classe, a partir da escola primária até a 12ª classe, mas que os conteúdos não sejam os mesmos, não sejam entregues ao mesmo nível, que sejam personalizados de modo para que não venha a escandalizar uma criança de 10, 12 anos. Porque fingir que não está acontecendo nada nessa faixa etária, só darmos quando tiver 15, 16, 17 anos, ao invés de estamos a atrasar o processo de resposta ao HIV, porque as coisas estão a acontecer a partir dos 12, 13 anos. É um pouco escandaloso quando nós sentamos com adolescentes e jovens, percebemos que eles estão a praticar relações sexuais desde muito cedo, mas como pais encarregados, muitas vezes queremos fingir, tapar, colocar as coisas debaixo do tapete para resolver mais tarde, mas mais tarde pode ser perigoso. Pensamos também na implementação de pelo menos um psicólogo por escola, justamente por causa da questão do empoderamento, da questão de decidir por si própria, a autonomia, e dentre vários desafios, que até a questão da confusão sobre identidade sexual, sobre orientação sexual, que geralmente acontece nessa fase da primária, secundária, é necessário que haja uma orientação profissional. E muitas vezes não temos essa orientação em casa, na escola, às vezes o professor pode não estar preparado para isso, e acreditamos que é importante que esteja lá um profissional de psicologia para orientar esse adolescente jovem, porque falar sobre orientação sexual também é falar sobre HIV.
Quanto à sustentabilidade para a continuação das atividades em contexto de redução de financiamento, eu ia começar dizendo que o HIV não é uma responsabilidade nacional e não apenas de doadores. Por muito tempo nós agimos como se fosse uma responsabilidade de doadores, mas está na hora do desmame, como o meu colega de painel aqui disse, está na hora de crescer, andar com os pés próprios. Então, pensamos que a resposta ao HIV deve deixar de depender quase que exclusivamente de doadores e tornar-se prioridade de investimento público com recursos internos alocados de forma clara e transparente. Pensamos na implementação e alocação de percentagens de impostos específicos para a resposta. O que seria essa proposta? Seria que algumas taxas específicas, por exemplo, de exportação e importação de material, pudesse haver um corte, uma alocação específica de 1, 2 ou 3% daquele valor e fosse destinado à resposta ao HIV. Até um exemplo do imposto de saúde que acho que a Zimbábue implementa, podemos usar como... Podemos experimentar em Moçambique. Ele é um corte automático para todo funcionário público. Todo funcionário público tem corte de 3% do valor do seu salário que vai para o Fundo Nacional de AIDS. Não exatamente para o Fundo de Saúde, mas diretamente para o fundo que responde ao HIV-Sida. E isso faz com que o país seja modelo a nível de África na sustentabilidade no que concerne ao HIV-Sida. Como a MODEFA, nós já implementamos uma iniciativa chamada Cidadão Africano, que é um fundo em que os membros e outros simpatizantes fazem contribuição anual, porque já prevíamos esse corte, que era para responder a alguns projetos que possam ser desenhados internamente. Nos últimos 2 anos, nós já não temos financiamento de um dos nossos principais doadores, que é quem pagava as atividades dos educadores de pares, e através dessa contribuição nós temos sustentado essa atividade. É isso, obrigada. Bom, tivemos aqui intervenções muito interessantes sobre um vasto leque de programas e de estratégias dos diferentes ministérios, boas ideias da juventude, inclusivamente ideias de sustentabilidade com integração de programas importantes de nível nacional no programa quinquenal do Governo. Estamos a lutar contra o tempo, vou passar desde já a dar a palavra à assistência para poderem colocar as vossas questões. Obrigada.